Boa noite. Boa noite. Procuradoria-Geral da República acusa Collor de ter recebido 29 milhões de reais de propina da BR Distribuidora. Juiz Sérgio Moro autoriza doleiro Alberto Youssef a deixar a cadeia. Ele vai cumprir prisão domiciliar e usará a tornozeleira eletrônica. TSE reforça a investigação da campanha Dilma Temer. Gráficas são suspeitas de receber pagamentos milionários sem prestar serviço. O jogador da equipe sub-17 da Portuguesa é encontrado morto na piscina do clube um dia após festa. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. A gente quer agradecer vocês da Justiça Eleitoral. Profissionais comprometidos com a segurança e a lisura das eleições. E aos mesários que ajudaram a escrever a história de um Brasil melhor. E é claro, vocês, eleitores, que fizeram valer a sua voz. Sem esquecer dos voluntários, cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Mas este não é o fim. É apenas o começo. Fiscalize, participe. Faça sua voz ser ouvida. No Todo Seu de hoje tem as dicas amorosas do nosso conselheiro sentimental. Um desfile impecável com as últimas tendências da moda festa. E já que é mês das bruxas, tem matéria especial para você. Bárbara Fava visita lugares assustadores da cidade de São Paulo, na companhia de investigadores paranormais. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Pode vir, tô aqui te esperando. Jogador do time de base da Portuguesa é encontrado morto na piscina do clube em São Paulo. Lucas de Jesus dos Santos tinha 16 anos e era uma das promessas do time. Ontem ele participou de um churrasco no Canindé com outros jogadores para comemorar a vitória do clube. A polícia investiga a morte do jovem. O corpo foi encontrado na piscina do clube hoje cedo por uma diretora da Portuguesa. A polícia foi chamada e interditou a área para perícia. Lucas Jesus dos Santos estava com 16 anos e defendia a equipe sub-17. O corpo foi levado para o IML. Segundo o delegado que investiga o caso, Lucas e os colegas de time treinaram juntos ontem à tarde aqui no clube e depois participaram de um churrasco para comemorar o desempenho em um jogo. Em seguida, os jogadores resolveram entrar na piscina. Quando foram tirar uma selfie, sentiram falta de Lucas e começaram a procurar. Um dos jogadores, inclusive, comenta que ele foi tirar as boias, aqueles espaguetes dentro da piscina. Ele entrou dentro da piscina e justamente onde o menino estava, foi encontrado hoje de manhã, ele passou por lá para tirar os espaguetes, uma espreguiçadeira. O caso foi registrado como morte suspeita. A polícia investiga se houve um homicídio, afogamento ou se ele passou mal antes de cair na piscina, que tem 3 metros de profundidade. Não tinha salva-vidas no local, né? A gente vai ouvir todo mundo, a diretoria do clube. O delegado passou a tarde ouvindo testemunhas. Quer saber se Lucas tinha problemas de saúde, se sabia nadar. Jogadores disseram que sim, mas a namorada, que esteve mais cedo, afirmou que não. Eu falei, você tem treino hoje? Ele falou assim, sim, tenho, às 2h30 da tarde. Depois disso, era 15 para as 2 que ele me mandou essa mensagem e ele não me respondeu mais. Eu sei nadar e ele não sabia nadar, né? Isso aí segundo eu fiquei sabendo, né? Que foi pra festa, comeu e tal, e depois ele foi nadar. Também quer saber se houve consumo de drogas ou álcool durante o churrasco. No local onde teve o churrasco, foram encontradas 5 latas de cerveja, mas nesse local tinha mais de 35 pessoas, entendeu? Tava a diretoria, tava a comissão técnica e os jogadores também. Lucas morava com o avô, torcedor fanático da Portuguesa. Ele passou mal ao reconhecer o corpo do neto e teve que ser levado ao hospital.
Segundo informações da família, Lucas era um rapaz calmo, não bebia e não usava drogas. Estava feliz porque o time ia jogar pela primeira vez no Canindé no final de semana. Ministério Público denuncia 22 pessoas e 4 empresas pela tragédia de Mariana, em Minas Gerais. Entre os denunciados por homicídio estão Ricardo Vescov, diretor-presidente licenciado da Samarco, Kleber Terra, diretor-geral de operações, 3 gerentes operacionais da empresa, 11 integrantes do Conselho de Administração da Samarco e 5 representantes da Vale e BHP Billington, donas da Samarco. Eles também são acusados dos crimes de inundação, desabamento e lesão corporal. A Samarco, a Vale e a BHP são acusadas de 9 crimes ambientais. Já a consultoria VOG-BR é acusada de apresentar laudo ambiental falso. O Ministério Público Federal diz que espera que o processo seja julgado por tribunal do júri, já que entre os crimes há 19 homicídios. Para os promotores, a tragédia ocorreu porque a Samarco deu prioridade ao lucro em detrimento à segurança. O acidente aconteceu no dia 5 de novembro do ano passado. Cerca de 35 bilhões de litros de rejeitos de minério vazaram do reservatório, destruíram povoados e poluíram cerca de 650 quilômetros do Rio Doce, entre Mariana e o litoral do Espírito Santo. O rompimento da barragem da Samarco é a maior tragédia ambiental do país. Após passar a noite na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Eduardo Cunha fez exame de corpo de delito. A defesa disse que vai entrar com pedido de liberdade do ex-deputado. Amanhã, Eduardo Cunha passou por exame de corpo de delito no IML de Curitiba. O procedimento é praxe logo após a prisão. Ele chegou sem algemas, escoltado por policiais federais. Cunha cumprimentou os jornalistas e cinegrafistas que o aguardavam. O ex-deputado ficou no IML cerca de 10 minutos. Na saída, disse que a prisão era um absurdo. Aí, Dudu, boa! Na carceragem da Polícia Federal, para onde voltou após o exame, Cunha deve ficar numa cela isolado de outros presos envolvidos na Lava Jato. A cela possui beliche de cimento, uma pequena bancada com um banquinho, um vaso sanitário e uma pia. De acordo com a Polícia Federal, o ex-presidente da Câmara também vai fazer um horário diferenciado de banho de sol. Na primeira noite, Cunha não fez nenhum pedido especial de alimentação e comeu a mesma refeição servida aos outros presos: arroz, feijão e frango. Cunha deve permanecer no local por tempo indeterminado, já que a prisão decretada contra ele por Sérgio Moro é preventiva. Ele não deve receber a visita de familiares nos próximos dias. O advogado de Cláudia Cruz, mulher de Cunha, que também é ré na Lava Jato, afirmou que os ânimos na sociedade estão muito exaltados e citou os xingamentos feitos ontem na frente da carceragem contra os advogados da família. Um deles chegou a ter o carro amassado. Na PF em Curitiba estão presos o ex-ministro Antônio Palocci, os empreiteiros Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, da OAS, e o doleiro Alberto Youssef, todos envolvidos no escândalo de corrupção na Petrobras, além de presos acusados de outros crimes. A defesa de Eduardo Cunha prepara um recurso para tirar o ex-parlamentar da cadeia. Os advogados voltaram a dizer que, por enquanto, uma delação premiada não está na pauta. O ex-deputado é réu na Justiça Federal do Paraná, acusado de receber propina de contratos de exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Cunha contesta as acusações. Força-tarefa da Lava Jato encontra declaração de empréstimo de R$250 mil da Igreja Evangélica Cristo para Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, do PMDB. A igreja pertence ao radialista Oliveira Francisco da Silva, ex-deputado federal e aliado de Cunha. Os procuradores suspeitam que a transação tenha sido simulada para disfarçar propinas recebidas por Cunha. O empréstimo foi incluído na declaração de imposto de renda de Cláudia em 2008, mas depois das quebras de sigilo bancário, não foi encontrado nenhum rastro da relação financeira entre a mulher de Cunha e o dono da igreja.
O presidente Michel Temer chegou hoje ao Brasil após viagem de 6 dias à Índia e ao Japão. Na base aérea de Brasília, Temer encontrou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e seguiu para o Palácio do Jaburu. O retorno de Temer ao Brasil foi antecipado e a assessoria do Planalto não informou o motivo oficial dessa mudança na agenda. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as repercussões da prisão de Eduardo Cunha. Um dia depois da prisão de Eduardo Cunha, Michel Temer desembarcou em Brasília, de volta de uma viagem à Índia e ao Japão. Quando partiu, na semana passada, Temer soltava fogos por ter aprovado na Câmara, em primeiro turno, a emenda do teto dos gastos federais. Na volta, Temer encontrou uma Brasília sobressaltada, que vive sob os efeitos da síndrome do que está por vir, caso Eduardo Cunha decida jogar no ventilador toda a lama acumulada na sua memória. Nos próximos dias, Temer se esforçará para passar à plateia uma impressão de normalidade. Ele voltará suas atenções à articulação para concluir a votação da emenda do teto no Congresso Nacional. O caso Cunha foi ressuscitado por Sérgio Moro no instante em que Temer vivia o seu melhor momento. A emenda do teto encaminhada, os empresários retomando a esperança, o Banco Central recolocando os juros em trajetória de queda. Tudo continua sob controle, afirma Michel Temer, a caminho do céu, rezando para não ser devorado na contramão por um delator antropófago a caminho do inferno. Nada preocupa o governo, informa o Palácio do Planalto. Em política, nada é uma palavra que ultrapassa tudo. Boa noite. Para os procuradores da Lava Jato, há indícios de que 3 filhos de Eduardo Cunha participaram de uma série de crimes, como recebimento de propinas e lavagem de dinheiro. As informações constam do pedido de prisão feito contra Cunha. Os 3 filhos mais velhos dele são sócios de uma empresa investigada pela operação e suspeita de ter recebido dinheiro de suborno pago pela empresa Gol Linhas Aéreas. Os filhos citados pelo Ministério Público Federal são Daniele Dites Cunha, Camila Dites Cunha e Felipe Dites Cunha. E o ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB, contratou o criminalista Marlos Arnes, que atuou no acordo de delação premiada de empresários na Operação Lava Jato. O advogado disse que vai entrar com habeas corpus em favor do PMDBista, que está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Marlos também faz a defesa técnica de Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha. A jornalista é representada ainda pelo criminalista Pier Paolo Bottini. Um forte temporal caiu em São Paulo nesta tarde e causou estragos em várias regiões da cidade. Árvores caíram, pessoas e carros ficaram ilhados e casas foram destelhadas. Noite difícil para o motorista aqui na cidade de São Paulo, principalmente nas regiões oeste e sul da cidade, por conta de um temporal que derrubou 107 árvores, deixou muitos faróis apagados. Aqui na Avenida Rebouças, a entrada do túnel Fernando Vieira de Mello ficou com um trânsito bastante complicado. Às 7 horas da noite, a CET registrava 107 quilômetros de congestionamento. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas por conta da chuva. Uma pessoa foi arrastada pela correnteza próxima ao Mercadão da Lapa, mas ela foi resgatada. Uma outra vítima sofreu uma descarga elétrica também na região da Lapa e foi socorrida antes da chegada dos bombeiros. Nós temos imagens de carros que ficaram submersos. No túnel Sebastião Camargo, os motoristas enfrentaram a escuridão porque a luz ficou apagada, principalmente no sentido do Morumbi até a Avenida Juscelino Kubitschek. Temos também registro de granizo que caiu na zona sul da cidade. A tempestade causou pelo menos 2 mortes aqui na capital. Uma delas foi a do homem citado na reportagem, atingido por uma descarga elétrica. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Outra pessoa morreu afogada na passagem subterrânea Toca da Onça, que foi alagada também na Lapa, na Zona Oeste. E será, Luciano, que essa chuva continua amanhã em São Paulo? Pois é, Luciana. Vamos aos detalhes da previsão com a Mariana Armentano. Tem mudança para amanhã. Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria e ao ar carregado de umidade prometem trazer bastante chuva para São Paulo nesta sexta-feira. Na verdade, o dia será mais ensolarado só no extremo norte paulista.
Em todas as outras áreas do estado, o sol até aparece, mas a expectativa é de temporais, daqueles associados ao tempo abafado. Na faixa leste, incluindo o litoral, teremos chuva fraca a moderada, pouco sol, faz calor à tarde, mas o dia termina mais fresquinho, com temperaturas em torno dos 20 graus em Caraguatatuba e dos 19 em Santos. É o que os meteorologistas chamam de mínima invertida, quando esfria no finalzinho do dia. Para a capital, o vento também muda de direção e derruba as temperaturas. A máxima vai aos 26 graus à tarde, mas aí a temperatura vai caindo, chegando aos 18, por volta das 9 e 10 horas da noite. Para o final de semana vai ser o seguinte: no sábado o tempo fica mais fechado, com chuvas fracas e temperaturas amenas, máxima só de 24 graus. E no domingo o sol volta a aparecer e esquenta. A máxima prevista é de até 26 graus. Procuradoria-Geral da República diz que senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, recebeu 29 milhões de reais de propina da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. O Ministério Público Federal imputa ainda ao ex-presidente 376 operações de lavagem de dinheiro e 48 de peculato. A acusação é baseada no depoimento de delação do doleiro Alberto Youssef. A denúncia foi enviada ao Supremo em março deste ano. Hoje, o ministro Teori Zavascki, relator do processo, retirou o sigilo da denúncia. Segundo a acusação, as propinas estariam relacionadas a um contrato de troca de bandeira de postos e outro de construção de bases de distribuição de combustíveis. Para garantir o ressarcimento aos cofres públicos, a Procuradoria-Geral da República pede que o Supremo decrete a devolução de 154 milhões de reais e a perda da função pública de Collor, além do bloqueio de 30 milhões em bens. Segundo os procuradores, além de Collor, estão envolvidos no suposto esquema a mulher do senador, Caroline Collor, e outros acusados, que atuavam como operadores particulares e testas de ferro no recebimento dos valores. Collor nega recebimento de propina. Segundo o senador, as acusações são ilações e generalidades de delatores. Na Lava Jato, ele responde a pelo menos 6 inquéritos no Supremo. Juiz Sérgio Moro diz que governo e legislativo são tímidos no combate à corrupção. Moro falou para juízes e servidores durante uma palestra no Tribunal de Justiça do Paraná. Ele voltou a afirmar que há um quadro de corrupção sistêmica no Brasil e que os processos não podem ser um faz de conta. O juiz defendeu a aplicação vigorosa da lei. Sérgio Moro atacou ainda o texto do projeto de lei que altera as regras sobre abuso de autoridade e disse que ele é um atentado à magistratura e uma tentativa de retrocesso no contexto atual. E o juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, determinou que o doleiro Alberto Youssef deixe a cadeia e vá para a prisão domiciliar. Youssef está preso desde março de 2014 e fez acordo de delação premiada. Ele está autorizado a ir até a academia do prédio em que cumprirá a pena, em São Paulo, para fazer fisioterapia. Como tem problemas cardíacos, Moro autorizou ainda o uso de um celular para emergências que será monitorado pela Polícia Federal. O doleiro será obrigado também a usar tornozeleira eletrônica. Youssef foi condenado por coordenar esquema de desvios de dinheiro de contratos fraudulentos da Petrobras e enviar milhões de reais ao exterior para pagamento de propinas para empresários e políticos. Justiça condena o estado de São Paulo a pagar 8 milhões de reais por violência policial nos protestos de 2013. A decisão atende a um pedido da Defensoria Pública e o valor deve ser revertido para o Fundo de Proteção aos Direitos Difusos. Na decisão, o juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 10ª Vara da Fazenda Pública da capital, afirma que o despreparo da Polícia Militar foi a principal causa da violência nas manifestações contra o aumento nas tarifas do transporte público. O juiz também determinou a criação de um plano de atuação policial em protestos, além de proibir o uso de armas de fogo, balas de borracha e gás lacrimogênio, exceto em casos em que o protesto perca o caráter pacífico. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado informou que ainda não foi intimada da decisão, mas diz que assim que receber o ofício, recorrerá da decisão.
E a CPI do Teatro Municipal é encerrada depois de relatório preparado pela oposição ser aprovado. E apesar da derrota do parecer oficial do vereador Alfredinho do PT, o nome do prefeito Fernando Haddad foi retirado do documento que reúne a apuração de fraudes na gestão do Teatro Municipal. No relatório, o vereador Alfredinho, do PT, concluiu que o rombo nas contas do teatro desde 2013 é maior que os 18 milhões de reais estimados antes. Ao fazer as contas baseadas em documentos que nós recebemos nessa CPI, e números que a gente foi descobrindo e investigando, com a ajuda de muitos vereadores que registraram documentos, chegamos à conclusão que isso passa de 21 milhões. Ele lista 21 pessoas que devem ser responsabilizadas pelos desvios. Entre elas, os 2 réus confessos, o ex-diretor do teatro, José Luiz Herência, e William Nacket, que dirigia o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural. Ambos fecharam acordo e delataram o esquema ao Ministério Público Estadual. O documento também acusa o maestro John Naschlin, que era o diretor artístico do teatro até o mês passado, além de donos de empresas envolvidas na emissão de notas frias e contratos fraudulentos. Um relatório paralelo apresentado por vereadores da oposição pede que, além dos citados no relatório oficial, também sejam responsabilizados pelos desvios o secretário de Comunicação da Prefeitura, Núncio Brigulho, e o prefeito Fernando Haddad. Núncio Brigulho já é investigado pelo Ministério Público. Nós temos documento dele assinando um contrato com o Valentim Prochinski, combinando um show aqui pelo Teatro Municipal, onde ele não poderia fazer, porque ele é secretário de Comunicação, combinando o pagamento, e foi feito o pagamento de 260 mil euros, que foi pago, dá quase R$1 milhão, e nunca foi executado. O relatório oficial acabou rejeitado por 4-2. Os vereadores aprovaram o relatório paralelo, apresentado pelo vereador Ricardo Nunes, do PMDB. Porém, os integrantes da comissão decidiram retirar o nome do prefeito Fernando Haddad do grupo dos supostos envolvidos na fraude. Nós achamos que, com as provas que nós obtivemos, nós não tínhamos provas contra o prefeito. Agora, as apurações colhidas durante a CPI serão encaminhadas ao Ministério Público. Em nota, a Secretaria Municipal de Comunicação afirma que o vereador Ricardo Nunes demonstrou desde o início da CPI uma clara obsessão para envolver Núncio Brigulho, ainda que sem qualquer prova. Também em nota, a defesa de John Naschlin afirma que o relatório aprovado é mais uma ilegalidade praticada pela CPI. A produção do Jornal da Gazeta não conseguiu contato com José Luiz Herência e nem com William Nacket. Tribunal Superior Eleitoral monta força-tarefa para investigar gráficas da chapa de Dilma e Temer, formada nas eleições de 2014. A determinação foi do corregedor eleitoral do TSE, ministro Herman Benjamin, e ocorre dentro da ação movida pelo PSDB, que alega que houve abuso de poder político e econômico na campanha. A força-tarefa vai investigar as movimentações financeiras de 3 gráficas que trabalharam para a chapa em 2014 e será composta por técnicos e peritos da Polícia Federal, da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ligado ao Ministério da Fazenda, além de pessoal do TSE. As gráficas investigadas são Focal, Redeseg e VTPB. Na semana passada, as empresas tiveram seus sigilos bancários quebrados. As 3 empresas receberam juntas 53 milhões de reais. Segundo um laudo contábil de peritos do TSE, as gráficas não apresentaram documentos que comprovassem a entrega dos produtos e serviços contratados pela campanha vitoriosa de Dilma e Temer. Ainda de acordo com pareceres técnicos do Tribunal Superior Eleitoral, a gráfica Redeseg de São Paulo tinha como dono o motorista Vivaldo Dias da Silva. No entanto, para os peritos, se tratava de um laranja para ocultar o nome dos reais proprietários. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou o pedido de liminar da defesa de Dilma para suspender o impeachment. A ex-presidente recorreu ao STF contra a decisão do Senado, que cassou o seu mandato. Teori negou a liminar, mas deixou para o plenário do Supremo decidir o mérito da questão. Na decisão de hoje, ele disse não ver risco às instituições republicanas, nem ao Estado Democrático de Direito ou à ordem constitucional
que justifiquem suspender a decisão do Senado. Afirmou ainda que uma intervenção desse tipo pelo STF poderia trazer instabilidade ao país. Esse já é o segundo pedido de Dilma que Zavascki nega. E agora nós vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, simplesmente rejeitou o pedido de 500 páginas da defesa de Dilma, que alegava que o impeachment sem crime é golpe, como diz a senadora Fátima Bezerra, que não foram cumpridos os rituais, que o vice não teve voto. Teori Zavascki afastou todas essas preliminares. Michel Temer teve votos, sim, a Constituição diz que os votos dados a Dilma foram dados a ele. Ele nem usou aquele exemplo que eu uso sempre, né? Se não fosse o Temer do PMDB, a Dilma não teria nem chegado ao segundo turno nas duas eleições. Além disso, todo mundo viu que houve um processo longo. Ufa! Não muito, viu? O próprio advogado, o nosso querido Martins Cardoso, já disse que a decisão do ministro é liminar e que ele espera uma decisão diferente, eu não sei baseada em quê, no julgamento em si. Eu espero que o ministro e o Supremo nos livrem dessa encheção de linguiça que não ajuda a nada nem a ninguém. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto, em Té. Filho do ex-presidente Lula é contratado por time de futebol do Uruguai. Luiz Cláudio Lula da Silva, ou Lulinha, vai ser preparador físico das categorias de base e atuar em projetos sociais do Juventude de Las Piedras, que está na primeira divisão, mas não coleciona grandes feitos no futebol uruguaio. Ele posou para fotos ao lado do presidente do clube, Yamandu Costa. Aqui no Brasil, Lulinha já trabalhou no Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo do início deste ano, ele teria recebido do Corinthians cerca de R$500 mil entre 2011 e 2013, sem prestar os serviços correspondentes ao clube. Luiz Cláudio foi alvo da Operação Zelotes, ligada à Lava Jato. A empresa dele, a LFT Marketing Esportivo, é investigada por receber R$2.400.000 do lobista Mauro Marcondes, preso sob a acusação de comprar medidas provisórias para favorecer montadoras de veículos. Ele sempre negou qualquer irregularidade. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, mandou hoje o inquérito sobre o deputado cassado Eduardo Cunha e o ex-deputado Henrique Alves, ambos do PMDB, para a Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Eles são investigados por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por terem supostamente recebido propina disfarçada de doação de campanha e, em troca, terem intercedido em favor de empreiteiras. Léo Pinheiro, dono da OAS, é investigado no mesmo inquérito. As informações foram enviadas ao Rio Grande do Norte depois que Cunha foi cassado e perdeu direito ao foro privilegiado. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Obrigada, Lu. Eu que agradeço, Luciana. Boa noite a todos e fiquem agora com o Rony Von no Todo Seu. Tchau. Dicas de saúde, beleza e qualidade de vida você encontra no Você Bonita, nesta sexta, meio-dia. Assista agora, Todo Seu.